Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo ao Tela Rural. Começa agora mais uma edição direto do Rio Grande do Norte para você que nos assiste de qualquer lugar do Brasil. Espia só o que nós preparamos para o Tela Rural de hoje. Conheça Alexandra, uma enfermeira que transformou a paisagem do bairro onde mora ao desenvolver uma horta orgânica no meio de uma área urbana residencial. No quadro Cura Verde, temos a erva cidreira, planta de efeito calmante usada também para repelir insetos. E fomos em Parnamirim, região metropolitana de Natal, conversar com o professor, poeta cordelista e músico José Acassi. Fica com a gente, o Tela Rural acabou de começar. Uma horta livre de agrotóxicos construída no meio de um bairro residencial aqui na capital potiguar. A ideia começou para consumo próprio, mas cresceu e hoje funciona como um mercado de produtos naturais orgânicos no bairro de Capim Macio. Conheça a iniciativa da enfermeira portuguesa Alexandra Soares. O produto orgânico é aquele cultivado sem o uso de aditivos químicos ou agrotóxicos. É saudável e, acima de tudo, provém de um sistema de cultivo que respeita o meio ambiente e preza pelos recursos naturais. Precisamos entender o solo para além de um mero suporte da planta. Ele é fonte de nutrição e vida. O grande valor da horticultura orgânica está em promover permanentemente o melhoramento do solo. Mas se você pensa que ter uma horta e produzir alimentos orgânicos só é possível no meio rural, está enganado. Aqui em Natal, no bairro de Capim Macio, uma enfermeira de origem portuguesa que morou em São Paulo, mas está há 12 anos na capital potiguar, pintou de verde o que antes era um terreno vazio no meio de uma paisagem urbana. Um terreno com areia arenosa, jogando lixo, tudo baldio, e aí eu falei, não, vamos começar com outra coisa, vamos melhorar isso aqui, vamos limpar. E aí a gente pensou, por que não adquirir? Porque eu moro do lado. E é aqui nessa propriedade com mais ou menos 1.000 metros quadrados, entre casas, apartamentos e condomínios fechados, que a Alexandra resolveu fazer diferente. Ela passou 4 anos, de 2008 a 2012, apenas adubando a propriedade, para só então poder começar o plantio. Tudo que sobra da minha casa eu vou fazer compostagem. E onde que eu vou pôr? De volta para a terra. Então eu levei 4 anos para transformar essa terra. E depois em 2012 a gente resolveu abrir, porque tem despesa, né? Precisa trabalhar. O desejo por uma alimentação saudável com mais variedade de alimentos e o interesse pelos orgânicos já faziam parte de Alexandra antes mesmo dela chegar em Natal. Lá em São Paulo eu já tinha essa coisa dos orgânicos. Na minha casa eu plantava, porque era mínimo. Na Paulista você não tem espaço. Então a casa que eu tinha, eu fazia uma árvore embaixo, eu fazia em volta de quê? De alfaces. Outra árvore em volta era cebolinha. Então eu já tinha isso imbuído dentro de mim, né? Manter a horta é trabalho puxado. Alexandra fica mais na parte de vendas e visitas aos produtores. Além de 3 funcionários, ela conta também com a ajuda do marido na parte burocrática e administrativa do negócio. Começa às 4h30 da manhã. Eu faço que nem daqui a pouco, uns 5 e pouco, eu começo. Arranca isso, o computador está ligado, eles estão mandando foto para mim do que tem, o que não tem, não tira esse, não, se tem cenoura desse tamanho, espera. Tudo tem um cronograma de quando é que pode tirar, o dia que foi plantado. E tem colaboradores que também plantam para mim, porque só aqui a demanda não supre. Para ela, o trabalho agrícola foi um aprendizado adquirido pouco a pouco, de forma bem experimental. Não pesquisei a internet não, é o dia a dia, é a prática do que você vê, o que acontece, você pesquisa o quê? Como você vai ter que controlar, você não pode eliminar as pragas, você tem que ter controle, tudo aqui é um controle. A horta produz uma variedade significativa de frutas, verduras, hortaliças e plantas ornamentais. Mas tem produtos que Alexandra, apesar dos esforços, ainda não conseguiu cultivar. Alcachofra, que não consigo, é coisa de frio mesmo. Cogumelos aqui, que já tem gente plantando cogumelo. Alcachofra é difícil.
porque é clima frio. O carro-chefe da horta de Alexandra são os verdes, e o diferencial, certamente, está nos produtos sempre fresquinhos e colhidos até mesmo na hora. Os verdes, o meu forte é verde. Eu tenho o complemento das frutas, abacaxi, tudo porque o cliente chega aqui e fala, olha, eu vou para o supermercado, mas não é a mesma coisa. E eu digo que no supermercado, a pessoa vai lá, já foi colhido há 2 dias, 1 dia, vai que seja 1 dia. Vai para a embalagem, vai para a geladeira, aí o pessoal vê aqui, ó, posso colher agora? Que nem quarta-feira a cliente falou, Alexandra, estou com pressa, ainda não chegou a tua alface. Eu posso? Falei, pega a faca ali, ó, pega a bacia e vai lá. Quem que tem isso? Para Alexandra, o trato com a terra vai além de uma prática agrícola ou uma fonte de renda. É um estilo de vida. É uma energia vital mexer com a terra. Da terra a gente vai, da terra a gente volta. Então você morre, você transforma, você renasce. Os moradores da região adoram ter uma horta orgânica na vizinhança. É fantástica a possibilidade de adquirir produtos naturais e fresquinhos na porta de casa. Eles amam, porque o fato de você ter uma coisa tipo rústica, sem muita sofisticação, porque eu não posso colocar ar-condicionado aqui dentro, eu não posso colocar um carrinho de supermercado aqui dentro. Já me pediram, eu ponho bacia. Eu falo, é bem rústico, então eles amam. Eles atravessam a rua e falam assim, ai como é bom ter uma hortinha aqui em casa, porque é só atravessar e vir aqui, então eles gostam. Aqui eu conheço, nessa rua, o nome de todos os meus vizinhos. Ana Paula estava visitando a horta pela primeira vez. Ela recebeu indicação de uma amiga e foi com a mãe, que já costuma comprar em feiras livres. Sou mãe, tenho 2 filhos e vou te falar com toda sinceridade que lá em casa eu costumo... Eles não ingerem muito essas coisas sem agrotóxicos, tanto que a gente vê, às vezes, aqueles morangos que a gente compra no mercado, imensos. Ah, porque é bonito isso aqui, mas na verdade aqui eu estudo pequenininhos sem agrotóxicos, bem mais naturais. E eu pretendo passar a consumir melhor, botar eles para consumir melhor isso, né? Porque para a saúde não tem nem comparação. Fernanda frequenta a horta há 1 ano e meio e quase toda semana aparece por aqui para fazer suas compras. Eu acho que isso tem um potencial muito grande de trazer um caminho para aumentar mesmo a diversidade de alimentação, principalmente com outras espécies, inclusive espécies nativas, que não são muito utilizadas, né? Acho que são propostas boas que têm um grande potencial para melhorar a qualidade de vida. Se você aprecia literatura de cordel, gosta de música e valoriza aquilo que há de mais genuíno na cultura nordestina, não pode perder essa entrevista que eu gravei com o poeta, cordelista e músico, nascido em Macaíba, mas que mora em Parnamirim há 35 anos. Eu estou falando de José Acassi. E mais uma vez, abrindo espaço para a cultura popular dentro do Tela Rural, a gente veio até Parnamirim, na Grande Natal, na casa de José Acassi, conversar com o poeta popular e músico sobre a poesia de cordel, também sobre os seus livros publicados e CDs gravados. Seja bem-vindo ao Tela Rural, Acassi. Muito obrigado, Arthur. Para mim é uma grande oportunidade. Aliás, o artista tem que ir aonde o povo está, já dizia o poeta, né? E é um privilégio estar aqui, porque o povo está aí do outro lado, né? Como foi que você teve contato com o cordel? Eu tive o privilégio de nascer num berço de poesia. O meu pai era cantador de viola, era repentista, e logo cedo eu tive muitos contatos com cantadores de viola. No caso, surgiu primeiro, foi a poesia na sua vida ou a música, ou as duas coisas vieram juntas? Rapaz, veio primeiro a poesia, uma vez que eu sou filho de cantador, né? A música, Ave Maria, eu não podia ver um violão que eu estava pertinho, estava lá ouvindo, cantando, participando. Quando eu me dei por gente, já estava inserido no meio dos... Mas na verdade eu estudei, eu resolvi no início da minha vida estudar bastante e me formei em matemática, passei nos concursos, passei a ser professor, trabalhei durante muitos anos, até que um dia eu resolvi encarar essa empreitada da arte, trazendo para dentro da sala de aula. E em relação a escrever os cordéis, você lembra com quantos anos foi o primeiro que você escreveu? Eu escrevia homenagens a professoras, homenagem a uns amigos, quando eu estava na escola, quando eu era menino, e quando eu me
comecei a observar a importância daquilo que eu escrevia e comecei a guardar esse material. E um dia um colega descobriu que eu tinha um monte de coisa guardada e chegou para mim e disse: rapaz, você tem muita coisa boa, você tem que publicar isso. Isso foi em 2005. Quantos cordéis você já escreveu até hoje? Rapaz, eu acho que em média deve ter assim uns 130 a 140 ao todo. Né? E se eu pedisse para você destacar algum assim? O que é que eu destacaria aqui? O Sonho de Joãozinho, que é um cordel especial que conta uma história de um camarada que sonhava ser bandido e resolveu sair do Nordeste para ir para o Rio de Janeiro. Só que ele não tinha dinheiro e ele pediu carona, ele foi de carona num caminhão e o caminhão tinha que passar lá em Brasília. E por acaso do destino o carro quebrou lá e ele ficou lá por Brasília. Seu nome entrou no cenário, num ano foi assessor, no outro foi secretário de um conhecido prefeito, até que enfim deu um jeito de chegar lá no plenário. E o seu sonho de criança hoje está realizado. O sonho de ser um bandido conhecido e respeitado, aos poucos foi dando certo. E por ser um bandido esperto, Joãozinho hoje é deputado. Quais são as temáticas, Acassi, que você costuma abordar nas suas poesias? Olha, eu trabalho com crianças, eu trabalho com um projeto Cordel na Sala de Aula. Então eu escrevo muita coisa voltada à educação. Então tem muitos trabalhos voltados ao meio ambiente, trabalhos voltados à conscientização, ao não uso de drogas. E sobre os seus livros? Você tem 7 livros publicados, são livros desse universo do cordel, né? Isso, poesias. Isso. O primeiro livro publicado foi um livro chamado Histórias de Rio Pequeno. Rio Pequeno é associado ao nome Parnamirim, Paraná Mirim, que gera o nome Parnamirim. Aí eu escrevi sobre a origem da cidade, a vinda dos americanos, a primeira Coca-Cola que foi feita aqui na base aérea. Depois veio Conselhos para a Juventude, uma coletânea de poesias que ao longo do meu trabalho com o projeto Cordel na Sala de Aula, muitos trabalhos eu fazia para levar para a sala de aula mesmo, para ter material para trabalhar com os alunos. E que, para nossa sorte, foi um dos premiados no prêmio Patativa do Assaré, do Ministério da Cultura, em 2010. Depois veio o livro Gozando, Rimando e Rindo, que é um livro direcionado para os adultos. Não tem palavrão, o fato de ser adulto não tem nada, porque tem uma linguagem mais difícil de uma criança entender. E em seguida veio o livro As Histórias de Trancoso dos Meus Tempos de Criança. E o último, que foi O Reino dos Bichos, que é um livro direcionado para criança mesmo, para menininho pequeno. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. O cara que não estuda fica em recuperação, o menino adorava, né? O cara que não estuda só recebe o que merece. Quando vai fazer a prova, tudo que sabe se esquece. A burrice dele sobe e o conhecimento desce. Não tem jeito, mas não tem jeito, não. O menino tudo cantando, batendo palmas e tal. E foi livro e CD também, né? Livro e CD. Quem compra o livro, leva junto. Mas além dos livros, você também tem 4 CDs, né? Que tem esse que vem junto com o livro infantil. Isso. E mais outros 3 que você também gravou. Sim, Fala um pouquinho de cada um deles. Bom, o primeiro foi Cordas e Cordéis. Tem um nome porque eu só usei instrumentos de corda nas harmonias, não tem nada de sopro, nem pianos e tal. Depois veio o CD Do Cordel à Imolada, que é uma coisa mais voltada para a sala de aula. Tem um trabalho voltado para o meio ambiente, que fala do nosso rio Potengi. Eu nunca me esqueci do meu tempo de criança lá do rio Potengi. Na beira do manguezal tinha camarão pitu, unha de véio e siri, chama maré e aratu. E quando a maré secava era que a gente pescava caranguejo e sururu. E tem o Canções de Poeta, que foi um trabalho mais voltado à música. Um dia eu descobri que tinha material bastante, fiz o Canções de Poeta. Não nasci no sertão, sou da cidade, mas acho que nasci no canto errado. Digo isso pois sou apaixonado desde os tempos da minha mocidade. Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai me acordou na escuridão, me levou segurando pela mão e me disse olhando a alvorada, como é bom acordar de madrugada para ver a beleza do sertão. As abelhas voando entre as flores na tarefa de fabricar o mel, Ribaçã revoando pelo céu e o sertão esbanjando suas cores.
Tijibu, captando seus odores, passa se arrastando pelo chão. Observo aquela vastidão e sinto minha alma aliviada. Como é bom acordar de madrugada para ver a beleza do sertão. No próximo bloco tem a continuação dessa entrevista gravada com o poeta cordelista José Acassi. E no quadro Cura Verde de hoje, a planta medicinal é a erva cidreira. Fica com a gente que o Tela Rural volta já já.